A gente está nessa série, nesse assunto, forte e fraco. E geralmente a gente pensa que quem é forte, com toda certeza não é fraco. E quem é fraco, com certeza não é forte. Só que quando a gente veio estudar a história de Sansão, que é o personagem que nós temos estudado, ele mostra que essa ideia não está correta. Porque ao mesmo tempo, ele é um homem forte, mas nós vimos na semana passada que ele foi também um homem muito fraco. Sansão é ao mesmo tempo forte fisicamente, mas fraco nas suas convicções, na sua dedicação e no seu caráter. Eu mostrei para vocês uma corrente e disse que se nós tivermos um elo fraco numa corrente forte, a corrente inteira é fraca. Então ele é forte, ele é fraco. Eu não sei se você consegue se relacionar comigo no que eu vou falar agora, mas eu já me julguei forte. Forte nisso, forte naquilo, bom para isso, melhor naquilo. E aí chegou o momento que eu descobri que eu era fraco. Quase igual Sansão, que achou que era forte e descobriu que era fraco. E ao descobrir, eu enfrentei decepção comigo mesmo, por conta de não ser forte, mas ser fraco. Portanto, ou a gente vive naquela ideia, será que eu sou toda esta fortaleza que eu acho que eu sou? E geralmente quem acha que tem, que é forte, que consegue, carrega o fardo da responsabilidade. Não, eu consigo, se eu me esforçar um pouco mais, eu vou alcançar o que eu desejo, só falta mais um pouco, e carrega aquele fardo, dando tudo o que tem para conquistar o que deseja. Quem passou pela decepção como eu, talvez esteja pensando, eu sou fraco de verdade, ou pelo menos estou enfrentando uma situação que demanda mais força do que eu tenho. Não adianta eu tentar fazer nada, eu nunca vou ter condições de enfrentar essa dificuldade. E aí tende a pensar, é melhor eu desistir e aceitar essas limitações, ou então aceitar as circunstâncias. Enquanto o outro carrega o fardo das responsabilidades, eu consigo, se eu me esforçar mais e mais e mais. Quem já enfrentou a realidade das suas fraquezas, carrega o fardo das circunstâncias. Não dá, não há o que fazer, não tem jeito não, isso aqui agora me quebrou. O que eu vou fazer para me livrar dessa circunstância? Parece que força e fraqueza não estão tão distantes uma da outra. E nós experimentamos as duas coisas na nossa vida. Por isso eu quero propor para você esse seguinte tema hoje: transforme fraqueza em força. Transforme fraqueza em força. E se você de alguma forma já se identificou com o que nós estamos falando aqui hoje, eu queria que você fechasse os seus olhos e pedisse para Deus falar ao teu coração. Amém? Você que está precisando de força, eu quero que você peça para Deus falar ao teu coração. Você que se acha indestrutível, ora, Deus, me mostra qual é o tamanho da minha força e me ajuda a tirar a força da fraqueza. Me ensina a tirar a força da fraqueza. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra e vamos estudar a história de um personagem real. Alguém que foi visitado com força, mas que também pôs tudo a perder por conta de suas fraquezas. A história dele está na Bíblia, e a história dele é um instrumento para nos abençoar e edificar nessa noite. Então usa, ó Deus, o texto, usa a minha pessoa, e abre o coração de todos que estão aqui. Compartilha conosco, Deus, a Tua luz, a Tua instrução, para que nós possamos prevalecer contra as dificuldades, contra as circunstâncias, e até mesmo além do que as nossas forças podem nos levar. Nos ajuda, Senhor Deus, nós pedimos e oramos em nome de Jesus. E todos concordam, dizem? Amém. Amém. Então vamos lá, por favor, você abriu a sua Bíblia já? Juízes capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 22, nós vimos que Sansão brincou com a sorte. Sansão era juiz há 20 anos do povo de Israel, um líder levantado por Deus para começar a libertar o povo de Israel do poder dos filisteus. E ele venceu algumas batalhas sozinho contra milhares de soldados e depois se tornou uma liderança importante em Israel. No entanto,
em algum momento, aqueles desejos que ele nutria lá na sua juventude, de ter um relacionamento arrebatador com uma mulher fenomenal, muito bonita e filisteia, voltaram à tona. E ele foi a uma cidade filisteia e gostou de uma prostituta, se relacionou com uma prostituta, se safou, conseguiu fugir da cidade antes que pegassem ele, mas ali no mesmo capítulo 16, na semana passada a gente viu que ele acabou se apaixonando por outra mulher, Dalila, a famosa Dalila, e essa mulher aceitou dinheiro para descobrir a fonte da força de Sansão e como dominá-lo. E ela perguntava e ele brincava. Ela perguntava, ele brincava. Até que ela importunou tanto ele. Mas ele estava tão preso a ela que ele acabou vendendo a sua vocação, vendendo a sua missão, o seu chamado, e deu para ela a fonte da sua força, que era o Senhor, porque ele foi dedicado a Deus desde antes do seu nascimento. Sansão caiu diante de seu forte desejo por mulheres filisteias. Ele era forte, ele venceu muitos homens, mas ele caiu diante de um desejo interno dele. Ele foi subjugado por Dalila, foi capturado pelos filisteus, como a gente viu na semana passada. Os seus olhos foram vazados, ele ficou cego e começou a trabalhar como escravo, fazendo o serviço de um animal, rodando um moinho. De juiz de Israel, de autoridade, libertador, ele desceu para escravo no moinho, fazendo o trabalho de um animal de carga. Não é assustador o movimento? Esse é o contexto da semana passada e hoje a gente vai ver como que essa história termina. Eu espero que você esteja empolgado para olhar isso nos mínimos detalhes. Vamos lá, Juízes 16, eu vou pedir a sua ajuda, lendo onde está vermelho, para eu saber que vocês estão comigo. Está escrito assim: os governantes filisteus realizaram uma grande na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus, Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. Vocês veem o que aconteceu? Ele é escravo, ele trabalha lá na pedra de moinho, rodando aquela pedra para moer o cereal. Mas não é o suficiente para os filisteus só isso. Eles querem tirar sarro de Sansão, festejar a sua vitória contra Sansão. O que nós vemos nesse texto é que não foi apenas uma queda. Os filisteus não encaram a sua vitória contra Sansão como apenas uma vitória militar. Eles não olham para o que Sansão fez como se fosse apenas uma queda moral, né, de se relacionar com uma mulher e aí essa mulher ser usada como instrumento para derrotá-lo. Eles enxergam essa vitória como uma vitória espiritual. Os nossos deuses nos deram a vitória sobre Sansão e o seu Deus. Eu não sei se vocês estão acompanhando comigo, mas quando qualquer um de nós cai numa fraqueza moral, cai em tentação, não é apenas um deslize, não é apenas uma queda, não é apenas um problema. Quando eu vejo um escândalo de algum pastor que caiu em pecado, eu imagino que festa também é feita em algum lugar, porque não foi apenas uma queda moral. Alguém está louvando o seu Deus por ter derrubado mais um. Vocês estão acompanhando? Sim, é uma guerra espiritual. O próprio Jesus Cristo falou: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. É muito importante, meu irmão e minha irmã, que você se cuide, que você seja prudente, que você mantenha distância daquilo que pode te derrubar, porque alguém está tentando te atrair justamente para esse lugar. Alguém está tentando te provocar para te dominar, para fazer você perder o rumo, perder as estribeiras. Eu não sei qual é a sua fraqueza, talvez a sua paciência seja curta. Pois é, adivinha onde vão te provocar. Talvez o seu fraco seja como de Sansão, mulheres, meu querido, essa batalha não vai cessar. Ou então seja fofoca, ou dinheiro, ou sei lá qual é a fraqueza que calhou para você. Mas isso será usado contra você. E aqui o povo, os filisteus idólatras, estão celebrando, louvando o seu Deus. Quando há conflitos, quando há
perseguição é mais que uma disputa de pessoas, é uma disputa entre poderes, e poderes que são adversários. Se nós queremos andar na luz e as trevas vêm nos tentar, é uma luta entre as sombras e a luz, entre o Deus e o diabo. E nós estamos no meio de tudo isso, temos que ficar muito espertos, porque quando nós caímos, isso é motivo de alegria e de exaltação do lado de lá. Eles falam, olha, nós vencemos aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós. Verdade. Vocês lembram que ele pegou 300 raposas, meteu fogo no rabo delas e destruiu a plantação daquele ano. Vocês lembram que ele sozinho com uma queixada de jumento matou 1000 homens. O cara fazia isso mesmo. Olha, Sansão foi levantado para vencer a opressão dos filisteus, mas os filisteus não entregaram barato. Eles procuraram a fraqueza e exploraram a fraqueza. E agora Sansão está lá com os olhos vazados, escravo, no calabouço, trabalhando. E eles aqui celebrando. E olha só o que aconteceu. Não basta vencer, é preciso humilhar, né? A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar, tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão, ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. Quando a gente lê esse trecho dessa história, muitos e muitos historiadores, estudiosos da Bíblia dizem que Sansão é uma história muito legal de ler, mas não tem nenhum pé na realidade. Não tem prédio que é sustentado por 2 colunas justo no meio, e que ele alcança as 2 colunas e derruba as 2 colunas, e acreditam que é um mito, é apenas uma lenda. Vocês já estão comigo há um tempo, vocês já escutam a palavra de Deus há algum tempo, assistem jornal de vez em quando, não é? O que vocês acham? As histórias da Bíblia são lenda para nos dar fé ou são retrato da realidade? Realidade. E todo mundo que se levanta para dizer que é lenda, que é invenção de homem, daqui a um tempo dá com os burros na água porque alguém faz uma descoberta que confirma que o texto bíblico é real, que aquilo aconteceu e de que há prova arqueológica de que foi assim. Não é diferente aqui. O Dr. Brian Wood participou de uma escavação em 1972 e descobriu o primeiro templo filisteu em uma escavação perto de Tel Kazili, no lado norte de Tel Aviv. Palavras que a gente conhece. Tel Aviv, capital, não é hoje? Capital de Israel, Tel Aviv. E nessas escavações eles descobriram um templo filisteu composto por uma antecâmara e um salão principal. E esse salão é uma sala cujo telhado foi originalmente apoiado por 2 pilares de madeira colocados em bases redondas e bem feitas de pedra, colocados ao longo de um eixo central. Isso foi descoberto em 1974. As bases pilares nesse templo de Tel Kazili estão a cerca de 2 metros de distância um do outro. Será que o Rodrigo consegue colocar a mão num e no outro? Consegue. 2 metros de distância, bem ao alcance de um homem alto. Então essa descrição, ela é consistente com o templo escavado. Com isso, eu quero que vocês entendam, a palavra de Deus não está brincando, é real. Um templo como esse foi descoberto perto de Tel Aviv. Talvez não seja o mesmo templo, mas você sabe que quando o povo começa a construir as coisas, um se inspira no outro, não é? Alguém faz um portãozinho ali com uns negocinhos de madeira, daqui a pouco o outro da rua copia também, aí daqui a pouco o outro leva para outra cidade, vai todo mundo copiando, então não fugia muito. A engenharia da época era assim, e nós tínhamos templos que sustentavam o telhado com 2 colunas de madeira a 2 metros de distância. Que coisa de doido, a Bíblia sempre fala a verdade. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. É difícil imaginar um futuro mais trágico para Sansão do que esse aqui, não é não? Vocês lembram, gente, o que ele era antes?
Como é que Sansão se via? Vocês que estão comigo desde o começo da série ou que já estudaram a história de Sansão, como é que ele se via? Ele se achava um qualquer um ou ele se achava o cara? Ele se achava o cara. Um leão aparece. O que ele faz com o leão? Pera aí que eu vou te dobrar no meio. Acabava com o leão. Vem os caras e roubam na aposta, vence a aposta dele, ele tem que pagar 30 vestes festivais, uma para cada um. Ele não pensa duas vezes, espera aí que eu vou resolver esse problema. Desceu para outra cidade e pegou 30 caras na briga, mano a mano, venceu os 30 e tirou a roupa deles. E devolveu, pagou, tá pago. Né? Tirei dos seus parentes mesmo. Vão e ameaçam a família da esposa dele, matam o sogro e a ex-esposa, ele fica louco de raiva, consegue facilmente, não sei como é que ele fez isso, 300 raposas, e bota fogo na plantação, prejudicando as videiras, os olivais, trazendo um prejuízo enorme. E depois disso, sai tranquilo, sem temer a nada. Vai morar numa caverna. De repente, desce um exército para cercar ele. Ele falou, poxa, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Será que ele falou isso? Como é que será que eu vou fazer? Os caras de Judá desceram, 3.000 homens para falar com ele. Poxa, olha o que você fez, agora está vindo aqui, vão destruir a gente, só por conta tua. E o que vocês vieram fazer aqui? Nós queremos te entregar. Então, se vocês prometerem que não vamos matar, pode me entregar. Amarraram o cara, com não sei quantas cordas, amarradinho, leva lá e entrega, os caras gritando de alegria, o cara faz só assim, ó. Quebrou as cordas, arrebentou as cordas como se fosse fio de cabelo, fio de linho queimado. Muito, muito absurdo. E venceu todos, naquela tarde, sozinho. O cara se achava. O cara acabou preso na cidade de Gaza. Os portões fechados, talvez o único que estava aberto era vigiado. Ele pegou o que estava fechado, tirou dali, com tranco e tudo, levou. Não é assim, ele tirou e colocou do lado e passou por um buraco. Ele pegou, colocou nas costas e levou até a montanha que fica de frente de Hebrom. O cara era forte, o cara se tornou uma autoridade e ele julgou Israel por 20 anos. Mas olha como é que nós encontramos ele agora no versículo 27. Um templo lotado de filisteus, bêbados, louvando o seu Deus Dagon e dizendo como que esse cara, olha aí como é que ele está aí fraquinho agora, nós acabamos com ele, e se divertindo às custas dele, governantes filisteus, se divertindo e caçoando dele. Não tem lugar mais baixo para estar. Ele não é mais juiz, ele é prisioneiro. Ele não tem mais visão, ele é cego. Aquele cara que era maioral agora está na posição mais baixa que ele esteve em toda a sua vida. E esse é um lugar muito desconfortável. Ninguém aqui quer descer ao fundo do poço. Alguém almeja isso? Alguém deseja passar por um momento de crise? Ou celebra quando passa por momentos como esse? Claro que não. E nós temos lembranças doloridas e amargas de tempos difíceis que a gente enfrentou, quando a gente esteve mal. Quando a gente esteve em uma situação complicada. Mas eu quero dizer para você que, muitas vezes, o lugar mais baixo pode ser, sim, o melhor lugar para a gente. Será que você consegue concordar com isso? Mateus, deixa eu te pedir um favor, pega essa Bíblia que está aí debaixo dessa bolsa, traz aqui para mim. E vocês, meus irmãos, abram para mim Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7 e 8. Vamos lá, eu vou abrir com vocês assim, eu sei que vocês tiveram tempo suficiente para chegar até lá. Salmo 139, versículos 7 até o 8. Todo mundo conhece esse salmo maravilhoso, você que está acompanhando, abre a sua Bíblia também, por favor. Salmo 139, versículo 7. Olha só o que o salmista fala nesse versículo. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, ou à sepultura, lá estás também. Tem uma coisa que nós podemos encontrar quando nós chegamos no poço mais fundo. Não é um alçapão, mas é ali, quando nós não temos mais forças, quando nós não temos condições, que a presença de Deus está pura e simplesmente só Ele pode nos socorrer. Eu amo esse salmo, porque esse salmo nos traz a realidade.
Se você ler do versículo 1, se você ler os versículos anteriores, você deve lembrar que o salmista está dizendo que Deus sabe tudo a respeito dele. A palavra nem chegou na boca, Deus sabe o que ele está pensando. Deus nos conhece antes de nós sermos gente. Quando nós éramos entretecidos dentro do ventre da nossa mãe, Deus assistia os nossos ossos sendo formados. Deus acompanhou a nossa vida mesmo antes da gente nascer, quando éramos apenas uma semente completamente vulnerável. Eu me lembro as nossas preocupações quando nós ficamos grávidos, né? Pela primeira vez. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque posso perder. Não tem como ser mais vulnerável do que um bebê dentro de uma barriga. E lá naquela vulnerabilidade, quem é que assistia? Deixa eu tornar isso mais pessoal. Quem é que assistia a sua pessoa? Quem é que acompanhava você? Quem é que te conhecia já, mesmo antes da tua mãe te ver? Quem que sabia a frequência do seu coração? Quem que já estava escrevendo os seus dias e te amando no ventre da mãe? Quem, meus irmãos? Deus. Deus. Sansão descobriu no fundo do seu poço. Deus também estava com ele desde o começo. Você deve lembrar, a mãe dele tinha um problema muito sério que acomete muitas mulheres ainda hoje. Ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Então como é que ela teve Sansão? Vamos lembrar? Deus mandou um anjo dizer para ela: você vai engravidar, vai dar à luz um filho, um menino, e esse menino vai se tornar, ou vai começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Sansão era o sonho de Deus antes dele ser concebido. Do mesmo jeito que você também faz parte e é o sonho de Deus antes de você ser concebido. Ainda que no momento você esteja enfrentando uma situação complicada, difícil, no fundo do poço. O mesmo Deus que te conhecia antes de você nascer, é o Deus que te conhece agora. E quando você está nessa situação de fraqueza, de vulnerabilidade, é como você pode perceber a sua completa dependência de Deus. Porque não há nas suas mãos, no seu braço, força, não há sabedoria e condições para vencer sozinho. E é justamente nessa situação que Sansão está. Vamos lá. Então Sansão orou ao Senhor. Mais uma vez, então Sansão orou ao Senhor. Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Eu só vejo Sansão orando em momentos de crise. Apesar de muitos momentos, o Espírito do Senhor descer sobre ele, dando força descomunal para vencer o leão, para vencer os inimigos. Em alguns momentos nem fala que isso aconteceu e ele venceu do mesmo jeito. Mas só 2 momentos aparecem nessa história Sansão orando. Vocês lembram? Depois que ele venceu os 1000 filisteus, ele sentiu muita sede. Estava desfalecendo. Eu entendo completamente, porque quando eu corro 500 metros, já estou morrendo. O cara venceu 1000 homens, né? Devia estar quase morrendo mesmo de sede. E ele clamou aos céus: Deus, será possível que depois dessa grande vitória que o Senhor me deu, eu vou morrer de sede, vou cair na mão desses meus inimigos? Me ajuda! E a resposta de Deus veio no mesmo instante. Brotou água de um buraco. E Sansão bebeu e foi revigorado. Sansão orou quando estava quase morrendo de sede. E agora Sansão está no meio de um templo, todo mundo caçoando dele. E ele coloca as mãos ali e ele ora de novo: soberano Senhor, lembra de mim mais uma vez. Por favor, fortalece-me só mais esta vez. O que é necessário a gente passar para a gente orar desse jeito? O que é necessário acontecer para a gente clamar a Deus, sabendo que nós não temos condições de mais nada, mas dependemos dEle completamente? Essa foi a experiência. E é aqui que nós começamos a aprender como transformar fraqueza em força. E eu quero
gastar um tempinho com vocês falando um pouquinho sobre isso. O primeiro passo é reconhecer as suas fraquezas. Se você quer aprender a transformar a fraqueza em força, a primeira coisa é reconhecer. Não dá para você ser fortalecido aonde você acha que já é forte. Do mesmo jeito que não dá para encher um copo que já está cheio. Reconheça as suas fraquezas. É importante a gente até definir mais essas coisas, porque tem duas palavras que carregam, às vezes, quase o mesmo sentido, e eu quero mostrar a diferença entre as duas para vocês. Se a gente for para o apóstolo Paulo, ele também falou de fraqueza e falou de pecado. E lá no texto que ele trabalha, em 2 Coríntios, quando ele fala de fraqueza, o significado para a palavra grega de lá é inadequação. Nós falamos sobre fraqueza física, incluído quando a gente está doente, deficiente, fraqueza intelectual, fraqueza pessoal, quando a gente está numa posição fraca, quando a pessoa carece de recursos necessários e não pode levar as situações adiante ou influenciar os eventos como desejado. Isso a gente sabe que a gente é fraco. A fraqueza relacional, quando as pessoas que deveriam liderar e orientar falham em fazê-lo, não conseguem liderar com força. Nós podemos ter pais fracos, pastores fracos e assim por diante. Só que fraqueza não é pecado, não é? Mas pode conduzir ao pecado. Daqui a pouco eu trabalho isso. Vamos falar sobre pecado, outra palavra completamente diferente no escrito de Paulo. Pecado se refere a algo que incorre em culpa diante de Deus. Hamartia acontece quando pensamos, agimos ou sentimos de formas que transgridem o que Deus proíbe. Então a fraqueza pode te levar a pecar. Por estar fraco, você acaba pecando, mas um não é o outro. Da mesma forma, se você pecar, isso vai acabar te enfraquecendo. A fraqueza pode levar ao pecado, o pecado pode te levar à fraqueza. Mas os dois não são a mesma coisa. Por isso mesmo, fraqueza pode se tornar uma coisa boa. Fraqueza pode ser, sim, uma coisa boa. Vocês vão de convir comigo. Se a gente lembrar do escrito de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vocês podem ler aí? Para evitar que eu me tornasse arrogante, igual Sansão. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, daqui a pouco a gente vê o que ele disse. Aqui a gente tem o apóstolo Paulo, um homem, que acho que todos vão de concordar, era um homem fraco ou forte? Forte. Caráter forte, temperamento forte, convicções fortes. Mas ele tem um problema. Um espinho na carne. E ele não mede palavras para dizer que esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás que traz para ele tormento. E esse espinho está lá para que ele não se torne arrogante. Mas uma vez que ele é atormentado por aquela circunstância, que é difícil determinar o que é, ele sofre. E como ele sofre, ele faz o que todo mundo, numa posição de angústia, que tem fé em Deus, faz. O que faz? Suplica. Ora, Deus tira, Deus põe fim nesse negócio. Supliquei ao Senhor em 3 ocasiões. Me parece que por 3 vezes ele resolveu separar um tempo longo de oração, de jejum, de consagração para pedir: Deus, tira isso de mim, não quero isso mais, tira esse espinho. E depois dessas orações, ou nas 3 orações, esperando que Deus dissesse sim, vou retirar, Deus disse: cadê o povo? Deus disse: gente do céu, minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. A mesma palavra lá de trás. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. A resposta de Deus foi: sim, estou tirando, ou não, vai ficar aí mesmo. Vai ficar aqui mesmo, Paulo. E toda vez que você enfrentar essa fraqueza, você vai me buscar, e eu vou entrar com a graça e te fortalecer. Você vai depender de mim. Você vai depender de mim nessa sua área.
E ele muda completamente, ele fala: de agora em diante eu vou ficar feliz e me orgulhar das fraquezas, porque é justamente através delas que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Através delas que o poder de Cristo se manifesta. Eu queria que você pensasse nas suas fraquezas. Eu queria que você pensasse nas suas limitações, nas suas dificuldades. Porque muitas vezes elas são sim um espinho para nós. Algumas vezes nos levando ao pecado. Algumas vezes nos trazendo do pecado para mais fraqueza. E num círculo vicioso que começa a lapidar o fundamento da nossa vida, o nosso chão. E nos deixar desanimados, tristes. Cada vez mais prostrados diante dos problemas. Olha para esse texto, que coisa maravilhosa. O que você precisa, ou tudo que você precisa, é da graça do Senhor Jesus na sua vida. É só isso que você precisa. Reconheça as suas fraquezas. E uma vez que você ver as suas fraquezas, não se esconda delas. Não faça de conta que elas não existem. Bote elas na conta, na hora de fazer os seus projetos. E busque lidar com elas com a força que você não tem. Mas coloque elas na conta. Não tente escondê-las. Reconheça as suas fraquezas. Depois, busque forças em Deus. A gente viu no versículo 28 de Juízes 16. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Sansão está diante de Deus, reconhecendo que só Deus tem o poder sobre tudo. Antes, Sansão se achava o poderoso, o homem mais poderoso na face da terra, aquele que vence quantos inimigos vier, com o que tiver na mão. Poderosíssimo, mas caiu diante de uma mulher apenas. Agora, quando ele experimenta o fundo do poço, e ele está fraco, sem forças, ele olha para cima, reconhece as suas fraquezas e busca forças em Deus, reconhecendo que Deus é soberano. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, Ele controla todas as coisas, Ele sabe onde você é fraco, Ele sabe onde você é forte, e Ele consegue orquestrar as coisas para que você seja fortalecido e não destruído. Amém, pessoal? Vocês estão aqui? Sim ou não? Deixa eu ver, estou acordado. Se Deus, que é todo poderoso, está no controle das coisas, não tem por que as suas fraquezas te destruírem. Porque Ele age tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, para que isso atinja um objetivo na tua vida, que Cristo seja formado em você, que você seja transformado, amadurecido. Você não deve se acostumar com as derrotas, você não deve se tornar um vitimista, de jeito nenhum. Mas também não deve confiar nas suas forças, porque elas vão faltar, elas vão falhar. A Bíblia diz que até os jovens que têm vigor físico, eles se cansam, eles se enfraquecem. Mas aqueles que... que legal que vocês sabem. Mas aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Por quê? Porque Deus responde quando se busca Ele. Porque Deus atua para fortalecer. Eu gosto muito da história de José. José faz um caminho para baixo. Ele tenta subir, mas tudo empurra ele para baixo. E parece que a circunstância, o acaso, quer destruir com José. Só depois José descobre que era Deus que estava atuando na história dele, para fazer dele alguém forte e capaz de lidar com os desafios que viriam. Deus trabalha em todas as coisas, Ele é soberano. Deus é soberano. Mas se Deus é soberano, você não é. Você não tem controle sobre nada. Você não tem condições de fazer muitas coisas. Você não tem como tornar o fio branco da tua cabeça preto de novo, que já é muito difícil. Tem outros que tem um problema mais sério, que é fazer o fio voltar, né? Porque foi caindo para outros cantos. Como é que faz para voltar para cima? Não tem poder. Você não tem poder, mas Deus tem. Deus tem poder. Quantas histórias nós lemos de gente doente, contando os dias para morrer. Deus vem e intervém milagrosamente, a pessoa é restaurada. Até mesmo depois da morte, quando Deus entra com seu poder, a morte perde a vitória e pessoas voltaram à vida
porque Deus agiu. Deus é soberano, o poder divino pertence a Deus, e Ele dá a quem Ele quiser. Por isso, nós devemos buscar. Se lhe falta forças, busque em Deus, porque Ele tem e Ele dá. Só Ele dá. Aonde está difícil de vencer? Busque forças em Deus. Quem sabe Ele intervém e responde a sua oração, assim como respondeu a oração de Sansão. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. E o que você sente no final da história de Sansão? Diante do começo, um anjo aparecendo, a estéril engravidando, o anjo aparecendo de novo, dá instruções, não vai comer isso, não vai comer aquilo, não vai cortar o cabelo, vai ser dedicado a Deus durante todo o período da sua vida. Qual que eram as expectativas? Vai ser aquele que vai começar a libertar Israel. As expectativas estão aqui embaixo ou lá em cima? E quando chega no final da história de Sansão, como é que você fica? Você fica satisfeito? Ou você fica assim, poxa, isso aí? Essa história. Sansão não parece um anti-herói? Alguns de vocês estão familiarizados com isso. Hoje em dia, estão desconstruindo os heróis. Estão humanizando eles. Vocês lembram do Super-Homem? O Super-Homem no começo não errava. Ele sempre ia pela ideia certa. Ele mantinha o seu caráter, ele mantinha a sua postura. E ele vencia. Agora, coitado, ele tem um filho gay. Estão humanizando Sansão. Oh, Sansão. Ixi. Começa com S também, né? Misericórdia. Superman. E os outros também agora chegaram no cúmulo. Deadpool. Deadpool. Estou falando aqui grego. Quem sabe o que eu estou falando? Só me dá um tchau para saber se eu não estou falando. Não. Então, não. O povo está assistindo filme. Vocês viram aquele cara não tem caráter nenhum. Não vigia nas palavras. É um fanfarrão. É um fanfarrão, um cara estranho. Como é que isso aqui vai ser um herói para criança? E adivinha qual que as crianças gostam? Deadpool. Não é impressionante? E cada vez mais estão desconstruindo. Quando a gente olha para Sansão, era para ele ser o herói. Eu brinquei com vocês que Sansão foi, na realidade, o primeiro vingador. Porque quando mataram a ex-esposa dele, ele falou, eu não vou descansar enquanto não me vingar. Termina aqui a história. Sansão ora a Deus pedindo força para fazer o quê? Para se vingar pelos olhos. O cara era o vingador, então aparentemente ele tinha que ser esse herói, esse cara que faz o que é certo, que defende os outros, que usa a sua força para o bem, não para si, que se sacrifica para salvar aqueles que não tem como salvar a si mesmo. Esse era o Sansão que a gente imaginava na história, e a gente chega no final, ele morre, mata os governantes, matou mais na morte do que em vida, mas em vida ele matou 1000 de uma vez, 30 de outra vez, 1030, agora matou quantos? 1035? Sei lá. É complicado, né? Olhar para isso. Sansão devia ser dedicado a Deus quanto tempo? O tempo todo, a vida toda. Mas ele só se dedicava aos olhos dos seus pais. O pai não estava olhando e ele comia comida contaminada de uma carcaça. Sansão devia adorar a Deus, até com o seu casamento, casando com uma mulher que seguisse a mesma lei, que amasse o mesmo Deus, mas ele buscou agradar a si mesmo, ele se sujeitou ao desejo forte por aquela mulher em específico, que tinha aquele corpo específico, apesar dela ser filisteia. Ele não honrou a Deus com o seu casamento. Ele devia controlar a sua ira, mas ao invés disso, ele é controlado por ela. Ele devia julgar Israel, e até julgou por 20 anos, mas ele tirou uma folga e foi para Gaza procurar férias, né, gente? Não. O que ele foi procurar? Uma prostituta. Ele deixa o posto para buscar uma prostituta. Ele devia subjugar os filisteus. Mas nessa cena, quem é que está subjugado? Quem é que está preso em cadeias? Quem é que está cego? Quem é que está servindo? É Sansão.
No final da história, ele está no oposto do que ele deveria ser. Ele fez tudo errado. Tudo errado. Ainda assim, ele figura entre os mais ilustres heróis da fé em toda a Bíblia. Se você abrir agora a sua Bíblia, e eu quero que você abra, em Hebreus 11. Hebreus 11 tem a definição do que é fé e vários exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé. Vamos lá, Hebreus 11, no versículo 32, está escrito, 11:32, Hebreus 11:32. Está escrito assim, até o 34, quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, qual que é o terceiro nome, meus irmãos? Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. O que vocês acham? A lista é boa? Colocaram Sansão a um nome de distância de Davi. Vamos continuar. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Olha o detalhe, fecharam a boca dos leões, ou rasgaram ela inteira, né? Apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Na sua Bíblia talvez tiraram força da fraqueza, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Esse anti-herói está na lista dos grandes heróis da fé. E nesse versículo de Hebreus fala que a sua fraqueza foi transformada em força. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que há muitos outros exemplos e até algumas situações parecidas com a de Sansão, por exemplo. Vamos pular o começo do versículo 35. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido, e aí? Outros, porém, foram torturados. Sansão foi torturado? Sim. Recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Sansão morreu com os filisteus. Continua o 36. Alguns foram alvo de zombaria, ele foi? E açoites, e outros acorrentados em prisões, também foi. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados, também foi. Mas aí o versículo 38. Este mundo não era digno deles. Eu vou parar por aqui. Este mundo não era digno deles. Como pôde Sansão transformar fraqueza em força? Como que ele conseguiu isso? Leia comigo o versículo 39, comecinho. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. E aí eu entro no último ponto. Como transformar a sua fraqueza em força? Reconheça as suas fraquezas, busca forças em Deus, fortaleça sua fé. Você pode estar fraco, mas se a sua fé estiver forte, é o que importa. Porque Sansão não figura nessa lista porque ele foi um cara perfeito, mas porque ele guardou a fé. Porque ele manteve a sua fé. Ele buscou com fé àquele que lhe trouxe a vida. Uma última vez. E Deus ouviu. Ele buscou com fé aquele que definiu o seu fim e propósito muito antes de nascer. Para que Sansão foi gerado na barriga da esposa de Manoá? Vocês lembram? Esse rapaz vai começar a libertar o meu povo do poder dos filisteus. Quem definiu o teu fim e o teu propósito antes de você nascer? Deus. Busque-o com fé. Ainda que você aparentemente esteja estragando tudo no meio do caminho, aumente a fé naquele que planejou a sua vida e te deu ela e tem te mantido até aqui. Sansão buscou com fé aquele que o protegeu da morte durante toda a vida. Gente, quando um leão apareceu
Sansão nunca tinha vencido nada, o Espírito Santo tomou conta dele e ele rasgou o leão. Por quê? Senão um leão ia rasgar ele. Quem deu a força para ele a primeira vez? Deus. Do mesmo jeito que quando você enfrentou outros leões na história, quem foi que apareceu e te deu força, te deu sabedoria, entrou com livramento, te ajudou, te protegeu, te guardou? Eu quero ouvir. Quem fez isso? Deus. Deus já fez antes na sua história. Por quê? Porque ele não desiste do propósito dele. Sansão seria um libertador. Faltava Sansão abraçar isso com paixão. Infelizmente, no último instante da sua vida, ele o fez. Ele buscou forças em Deus e colocou sua fé naquele que o protegeu durante toda a vida, mesmo quando ele não merecia proteção. Ele buscou com fé aquele que abate o orgulhoso, mas por outro lado, sempre concede graça aos humildes de coração. Enquanto ele se achava, ele caiu. Mas no momento que ele reconheceu as suas fraquezas e falou: Deus, eu estou fraco, me fortalece mais uma vez, por favor. Humildemente, humilhado, com cego, na casa do Deus Dagon, com todo mundo mangando, fazendo troça, humilhado, ele se coloca diante de Deus e Deus o exalta. Se humilhe também diante do Senhor, busca Ele com fé, porque Ele exalta aquele que depende dEle, aquele que o busca com o coração contrito, aquele que deixa as lágrimas virem aos olhos e dizer: Deus, estou fraco, estou cansado, mas eu dependo do Senhor, o Senhor me ajuda, sempre me ajudou, me ajude mais uma vez, eu não consigo sem o Senhor. Eu me lembro que Moisés enfrentou várias dificuldades com o povo de Israel, e o povo de Israel falhou muito com Deus, muito, várias vezes, logo no dia 1 da caminhada. Mas chegou um ponto que eles fizeram ídolos de ouro, bezerros, e disseram: foram esses deuses que nos tiraram do Egito. Deus ficou muito irado, e a ira de Deus sempre é santa, sempre é justa. E Deus falou para Moisés: Moisés, sai de lado. Eu vou começar de novo com você, com seus filhos, mas eu vou destruir esse povo. Moisés fez o quê, meus irmãos? Intercedeu pelo povo. Não, Senhor, não é nem pelo povo, mas pelo teu nome. O Senhor libertou. O que vão dizer? Agora só vai desistir deles. E Deus falou: tudo bem, não vou desistir. Mas eu não vou com vocês. Porque senão a minha santidade vai consumir vocês. Não é assim que a gente se sente quando a gente é fraco e pecador? Aí Moisés falou mais uma vez: Senhor, nós não vamos sair daqui se o Senhor não for com a gente. Nós não vamos levantar um pé se o Senhor não for com a gente. Nós queremos o Senhor conosco. Se o Senhor não estiver conosco, já era. O que Deus fez? Eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou ter paciência, longo ânimo. Eu vou santificar. Eu vou purificar vocês. Eu vou fazer de vocês o meu povo. Ele prometeu depois para o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel: um dia eu vou colocar a minha lei no coração desse povo. Ninguém vai ensinar para o outro: essa é a lei, esse é o caminho, andar por ele. Cada um vai buscar o seu Deus de coração, porque eu vou colocar no coração. Deus resolveu fazer no nosso coração o que a gente não conseguia fazer sozinho. Por isso tenha fé e se humilhe diante desse Deus. Você precisa dele para continuar, e ele vai continuar contigo. Busque com fé aquele que concede a vitória, independente do poder de quem combate. Às vezes a gente se acha pequeno diante das circunstâncias, mas você pode ser pequeno. O importante é o tamanho de Deus que está do teu lado. Concordam? Olha, nós temos a história de Davi. Que tamanho é Davi? Pequeno, ainda mais quando se compara com Golias. E quem venceu? O que tinha um Deus mais grande. Davi. Tá bom? Já estão tirando sarro da minha esposa, né? Eu não posso nem olhar para o lado de cá. A gente pode pensar em várias circunstâncias. Deus queria libertar dos midianitas o seu povo na época dos juízes, né, Rodrigo?
E aí ele falou: Gideão, você é o poderoso guerreiro corajoso que vai liderar. Gideão olhou para trás procurando o corajoso, porque ele estava escondido. eu sou o menor, a tribo do meu pai é o menor, eu não. E ele teve medo o tempo todo. Deus precisou dar sinais para eles reiterados. Num dia ele colocou a lã para fora e falou: se a lã amanhecer molhada, o chão seco é um sinal de Deus. Foi lá no outro dia de manhã, torceu a lã, molhado, o chão estava seco. Ele falou: mas sei lá, né? Vai que alguém me passou aqui, chorou nesse negócio de medo, né? Não, o contrário. Deus, só mais uma vez, molha o chão. E se a lã estiver seca no meio do chão molhado, aí não tem como, eu vou saber que o Senhor está comigo. E ele foi lá, o chão molhado e a lã seca. Não, então agora eu vou. Aí ele chamou, veio um exército absurdo de gente, milhares de soldados. Deus olhou para aquilo e falou: gente demais, tem gente demais, se vocês vencerem, vocês vão pensar que vocês venceram, não que eu dei a vitória. Gideão, nossa, está difícil, hein? Gideão, fala para todo mundo que está tremendo de medo, não está aguentando segurar nada aí embora. Foram embora milhares foram embora porque reconheceram: não, estou com medo, prefiro ir embora porque eu vou atrapalhar. Foram embora. Deus olhou: ainda tem gente demais, leva para beber água e eu vou escolher quem eu quero. E ele falou: você vai olhar o jeito que eles bebem água, se beber água assim, manda embora, se beber água assado, vem comigo. Quantos que sobraram no exército de Gideão, gente? 300. Para enfrentar um exército que parecia uma praia cheia de grãos de areia, uma nuvem de gafanhotos espalhado pela planície. Lá foi Sansão com seus 300. E Deus sabia que ele estava com medo. Falou: é verdade, Gideão, né? Obrigado. Muito personagem. Ele foi lá, e aí o anjo veio falar com ele: cara, se você está com medo, desce lá devagarzinho, e você vai ouvir uma conversa que vai tirar esse medo para valer. Ele falou: eu estou, né? E desceu. Ao invés de falar: não, estou tranquilo, já sei que você está comigo, a lã estava seca. Não, ele foi. E chegou lá, um soldado inimigo estava contando o sonho para outro soldado, falando que um pão desceu da montanha, bateu na tenda do meio, derrubou tudo. Gente, o que esse sonho significa para vocês? Eu vou dizer o que significa para mim, que o cara dormiu com fome. Dormiu com fome, sonhou com pão. É isso que significa. Outro midianita falou: pai, esse sonho não é bom. Significa que Gideão é o pão. E ele vai acabar com a gente. Gideão ouviu isso e voltou: agora sim, mas até eles estão acreditando nisso. Está na hora de eu começar a acreditar. Vocês lembram? Façam como eu fizer. Quebraram os cantos, acenderam as tochas, tocaram as trombetas e gritaram pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus de Israel e por Gideão. E o exército se acabou lá embaixo. E eles só tiveram que perseguir e derrotar os outros inimigos. Porque não depende da nossa força, mas do Deus que entra no combate. Ele dá a vitória para quem Ele quiser dar a vitória. Por isso que esses heróis da fé prevaleceram sendo fracos. Porque eles creram em Deus. Fortaleça sua fé. Reconheça suas fraquezas. Diga: eu sou fraco, por isso eu dependo de Deus. Deixa eu fazer isso na frente de vocês. Eu sou um pastor fraco. Talvez muitos de vocês conheçam boa parte das minhas fraquezas. Mas reconhecer a fraqueza é bom. Porque eu sou fraco, eu dependo de vocês. Eu preciso da ajuda de quem ora. Eu preciso da ajuda de quem faz a transmissão. Eu preciso da ajuda de quem prepara a mesa. Eu preciso da ajuda de quem toca louvor. Eu preciso da ajuda de quem ora e intercede por mim. Eu preciso da ajuda de quem me aconselha, porque eu sou fraco. E naquilo que eu sou fraco, eu preciso da ajuda de alguém que é mais forte. Felizmente, Deus colocou pessoas fortes ao meu redor naquilo que eu sou fraco. E também porque eu sou fraco, eu dependo ainda mais de Deus. Não dá para confiar no que eu já conquistei. Não dá para confiar no que eu consigo fazer, porque é muito pouco. Mas Deus pode fazer muito através de mim. Segundo, busque forças em Deus. Falando de mim, eu não preciso de distração.
Eu não preciso de satisfação de qualquer desejo, apesar de o meu coração desejar um descanso, uma distração, ou como a gente aprendeu na semana atrasada, dissolução. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Hoje mudou, hoje o celular também é dissolução, a TV é dissolução. Tudo aquilo que nos distrai do nosso papel e nos traz um pouco de alívio. Pode ser um namoro, uma paixão, uma paquera, como Sansão. Chega, 20 anos, agora eu vou curtir um pouco com essa mulher que me parece muito boa. Ninguém precisa disso, eu não quero isso. Eu preciso buscar a Deus todos os dias, como Jesus fez. Eu preciso me alimentar do eterno através da palavra e da oração. É disso que eu preciso, é disso que você precisa. Eu preciso fortalecer a minha fé, porque eu não sou salvo pelas minhas obras. Elas são incompletas, imperfeitas e muito ruins. Eu sou salvo pela fé nas obras que Jesus fez por mim. Fiz os 3. Agora eu quero convidar você para fazer também. A gente vai cantar uma canção, mas antes eu quero orar com vocês. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero que você lembre das suas fraquezas, pode ser? Talvez você nem precise de ninguém caçoando de você, porque a sua própria voz interna caçoa de você dizendo: você é fraco, você está dominado, você não tem jeito. De novo nessa situação, não vai dar para você. Você vai sempre cair nessa situação. Talvez venha do teu coração mesmo toda a troça, toda a decepção, toda a vergonha. E você pensa: eu sou fraco demais. Que bom, meu irmão. Que bom que você reconhece que é fraco. No entanto, o que você diz sobre você e a forma que você se enxerga não é tão importante quanto a forma como Deus te enxerga. E com o propósito que Ele tem na sua vida. Porque se Ele escolheu te fortalecer e te dar a vitória, a história pode dar voltas, mas no final você triunfa. Enquanto esse dia não chega, reconheça as suas fraquezas, busque a Deus e fortaleça a sua fé. Reconheça as suas fraquezas, busque a Deus e fortaleça a sua fé. Aquele que não te rejeitou antes, apesar dos seus pecados, não vai te rejeitar agora, depois que Ele deu o Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. As obras de Cristo são suficientes para te fortalecer. Então fica comigo, por favor. Vem comigo, por favor. Eu vou orar e depois a gente vai cantar uma canção se preparando para a Santa Ceia. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, e diante do Senhor não há como esconder nada. O Senhor nos vê transparentemente, o Senhor enxerga as nossas intenções, os nossos sentimentos. O Senhor sabe o que é aparência e o que é realidade. Todos nós, diante do Senhor, somos fracos, somos limitados. Quando olhamos para Sansão, talvez nos coloquemos muito mais fracos do que ele. Mas nós reconhecemos essas fraquezas, ó Deus, e viemos buscar o Senhor humildemente. Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos da Tua intervenção. Nós precisamos que o Senhor venha nos visitar com força, que está além de nós. Que venha do Senhor, que nos capacite a viver de maneira diferente. Não debaixo do poder da carne, mas sendo conduzidos pelo poder do Teu Espírito Santo, para podermos prevalecer contra o pecado e contra o mundo. Nós buscamos o Senhor, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé. Como os discípulos pediram a Jesus Cristo: Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos nos abraçar a ela, ao invés de nos entregarmos ao desespero. Para que nós possamos olhar para o Senhor, ao invés de ficar olhando para as ondas e para a tempestade. Para que nós possamos estender as mãos e segurar na Tua mão quando ela está estendida, para nos resgatar do lamaçal de lama e nos colocar de pé sobre a rocha. Deus, visita cada um que está aqui nessa noite. E através, ó Deus, dessa canção, através da Santa Ceia que nós vamos ministrar aqui, vamos participar, venha renovar as nossas forças, para termos uma semana diferente,
uma semana cheia de esperança, cheia de fome e sede do Senhor, de menos confiança em nós mesmos e mais confiança em Ti. Eu te peço, ó Deus, cura os nossos corações. E como o Senhor respondeu a oração de Sansão, responde também a nossa.